Olá pessoal, vamos falar agora das questões da FCC do ciclo orçamentário. Veremos questões sobre a fase de elaboração, discussão e execução no âmbito do processo orçamentário. Vamos lá então, vamos detonar aqui com a FCC. Questão número 1. Então vamos começar então. O Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental de médio prazo previsto na Constituição Federal. No âmbito da União, o projeto do Plano Plurianual será encaminhado ao Congresso Nacional. E qual é o prazo, qual é a data de envio que o Poder Executivo deve enviar o Plano Plurianual ao Congresso Nacional? Lembrando que veio dizendo médio prazo, é considerado assim de médio prazo porque é um período de 4 anos que é considerado pela maior parte da doutrina como médio prazo. Então vamos identificar aqui qual é e quem é o responsável pelo envio. Então o projeto do PPA será encaminhado ao Congresso Nacional por quem? Bom, primeiro a gente tem que achar aqui o Poder Executivo. Se a gente não vê Poder Executivo, a gente já pode eliminar. Enviado pelo Ministério do Planejamento? Não, o Ministério do Planejamento é o responsável, ele faz lá a elaboração, mas é o Poder Executivo. Aqui também, pelo Ministro da Fazenda? Também não. Pelo Poder, letra D, pelos chefes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário? Também não. A gente sabe que a iniciativa é do Poder Executivo. Então, ficamos com A e a B. E o plano plurianual vai ser enviado até quando? Em até 8 meses, letra A, em até 8 meses e meio antes do encerramento do mandato presidencial? Não, não é nem 8 meses e meio e muito menos encerramento do mandato presidencial. Seria 8 meses e meio se fosse a LDO, encerramento do exercício financeiro, mas a gente está falando do PPA, então a letra C é a que sobrou. Vamos ver se está certa mesmo. Pelo Poder Executivo, no prazo máximo de 4 meses, veja, prazo máximo, ou até 4 meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial. Isso mesmo, ele é enviado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, mas apenas no primeiro ano de mandato. Então, a resposta é a letra C. Questão número 2. Quanto ao processo de elaboração, discussão, votação e aprovação da proposta orçamentária, a Constituição Federal estabelece que, em qualquer momento, o presidente da República pode enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificações no projeto da Lei Orçamentária Anual. É a qualquer momento que ele pode enviar essa mensagem? A mensagem está certa. Não, não é a qualquer momento. Então, portanto, essa está errada. Qual que seria o correto ali? Qual é a oportunidade que tem o presidente da República a enviar uma mensagem para alterar alguma coisa no projeto de Lei Orçamentária Anual? Enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Resposta à letra B. O projeto de lei relativo ao orçamento anual será apreciado pela Câmara dos Deputados, cabendo ao Senado apenas o acompanhamento do atendimento aos limites constitucionais. Também errado. O projeto de lei relativo ao orçamento anual será apreciado pelas 2 casas do Congresso Nacional. Não cabe apenas ao Senado acompanhamento, atendimento, não. Letra C. Uma das fontes de recursos admitida para emendas ao projeto da Lei do Orçamento Anual é a anulação de despesas que incida sobre dotações de pessoal em cargos. Não. Uma das fontes admitidas tem que ser realmente a anulação de despesas, mas exceto algumas despesas, entre elas as dotações de pessoal em cargos. Então não pode uma emenda que anule pessoal em cargos. Vamos ver a letra D. No caso de emendas ao projeto da Lei do Orçamento Anual, somente são admitidas as indicações de recursos advindos de anulação de despesa. Olha aqui, essa aqui está certa. Aqui foi para a regra geral. Qual é a regra geral? A emenda parlamentar só pode se for de anulação de despesas, respeitadas as exceções constitucionais. Letra E. As emendas ao projeto da Lei do Orçamento Anual serão apresentadas ao presidente da República, responsável por essa apreciação. Não, negativo. As emendas vão ser apresentadas lá na comissão mista, vai ser tudo no âmbito do Poder Legislativo. Só vai ser enviado depois o que a gente chama de autógrafos do projeto já aprovado pelo Congresso Nacional. Então, a resposta é a letra D. Questão número 3. Em relação à iniciativa e aos prazos de tramitação do projeto da LDO na esfera federal, a iniciativa é... Bom, então, em relação prazos, em relação à LDO, a iniciativa é o quê? De quem que é a iniciativa, e tem que estar falando aqui os prazos, então a gente tem que fazer a leitura para tentar identificar qual é a resposta correta. Vamos lá. A iniciativa, letra A.
A iniciativa é do Poder Executivo, ok? E deve ser encaminhada ao Poder Legislativo até o dia 15 de abril de cada ano. Opa, é isso aí, já é a alternativa A, olha só. Então, a LDO deve ser encaminhada do Executivo ao Legislativo até 8 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, ou seja, até 15 de abril. Então, a resposta já é a letra A. Letra B. Do Poder Legislativo? Não, a iniciativa não é do Poder Legislativo. E deve ser aprovada até o 15 de abril? Não. Compartilhada entre Executivo e Legislativo? Não, não é compartilhada. Do Poder Executivo, ok? E deve ser aprovada até 30 de novembro de cada ano. Não. É do Poder Executivo, que vai enviar até o dia 15 de abril, ok, e deve ser aprovada até o dia 22 de dezembro de cada ano. Então, aqui está errado. A iniciativa do Poder Legislativo está errado e deve ser devolvido para a sanção até o 31 de agosto, também está errado. Então, a resposta é a letra A. Questão número 4. De acordo com a Constituição Federal de 88, em relação às emendas ao projeto de lei do orçamento anual que indiquem recurso proveniente de anulação, considere. Aí tem algumas opções. Vamos ver o que a questão está pedindo antes da gente analisar as opções. Entre outros requisitos, que a gente sabe que são vários requisitos para emendas, as emendas somente podem ser aprovadas se a anulação de despesa incidir sobre o que consta apenas em... Bom, o que a gente vai ter que ver? A questão já diz que é oriundo de anulação de despesa, então já dá como correto e é realmente o que acontece. E ela quer saber em qual dos dispositivos que uma despesa pode ser anulada, que é uma despesa que fosse oriunda de um desses incisos aqui, poderia ser realmente utilizada para emendas parlamentares. Vamos ver quais poderiam, então? A primeira, dotação para pessoal e seus encargos. Não, essa não pode anular a despesa com pessoal. Transferências tributárias constitucionais para estados, municípios ou DF, também não pode, sabemos que é uma exceção. Outra exceção é serviço da dívida. Então, se tiver serviço da dívida na 3 e 4, a gente tem que cortar. Se não tiver, está liberado. Vamos ver. Dotação para a construção de fóruns? Poderia sim ser cortada porque não está como exceção. É verdadeira. Dotação para aquisição de computadores pelo Poder Judiciário? Poderia ser sim, ser anulada uma despesa para uma emenda. Então, na verdade, só poderia ter emendas para 3 e 4, que responde a nossa letra A. Então, 1 e 2 não poderia, se tivesse uma de serviço da dívida, também não poderia ser usados para emendas. Questão 5. Considere as seguintes hipóteses. Vamos ver primeiro aqui temos as hipóteses, vamos ver o que está pedindo a questão. Dessas hipóteses, pode ser objeto de emenda ao projeto da lei do orçamento que consta apenas em... Bom, na questão anterior, a gente estava falando das restrições constitucionais. Essas aqui já são restrições da Lei 4.320. Ele dá as hipóteses, muito parecidas aqui, já estou olhando no começo, com o que está na Lei 4.320. A gente vai ver se está tudo certo realmente, ou se no meio aqui tem alguma pegadinha que vai tornar alguma incorreta. Então, pode ser objeto de emenda para de orçamento que consta apenas em. Então, a gente vai ver que vai ter aqui, apenas pelas alternativas, só vai ter uma correta, ou só vão ter duas corretas, e é o que a gente vai analisar agora. Vamos lá, então? Pode ter emenda, vamos lá. Alterar, número 1. Alterar dotação solicitada para despesa de custeio com proposta inexata. Olha lá. A vedação, que está na lei na 4.320, existe uma vedação, mas tem uma exceção. Ela diz que não pode alterar a dotação de despesa de custeio. Então, na princípio, você poderia achar que está errado, salvo quando provada a inexatidão da proposta. Então, se a gente está falando de uma dotação de custeio com proposta inexata, isso sim pode ser usado como emenda. Então, essa número 1 está verdadeira. Mas vamos supor que você achou complicado e ficou na dúvida dessa. Vamos ver se você conseguiria resolver pelas outras. Outra hipótese para uma emenda. Conceder dotação para o início de obra cujo projeto não esteja aprovado pelos órgãos competentes. Bom, se o projeto não foi aprovado pelos órgãos competentes, como que você vai conceder dotação por meio de emenda? Então, essa aqui é falsa. É uma das vedações, na verdade. 3. Conceder dotação para instalação ou funcionamento de serviço que não esteja anteriormente criado. Então, se o serviço não foi criado, você não pode conceder dotação para ele funcionamento ou para que ele seja instalado. Então, também é uma vedação, não pode ser objeto de emenda. 4. Conceder dotação superior aos quantitativos previamente fixados em resolução do Poder Legislativo para concessão de auxílios e subvenções. Então, também não pode conceder dotação para algo que já foi fixado. É uma dotação superior ao que foi fixado. Então, também é falso. Se você ficasse na dúvida, quando você olhasse na alternativa, você vai ver que realmente uma tem que estar certa. E se você ficou na dúvida na 1, seria a alternativa a ser marcada. Agora, se você entendeu
que é proibido alterar a dotação de despesa de custeio, exceto se a proposta estiver inexata, ou seja, se estiver inexata, pode utilizar, você facilmente resolveria essa questão. Então, a resposta é a letra B. Questão número... Só cuidado aqui, pessoal, olha só. A gente viu que a 1 está certa, tá? Às vezes, na época da prova, você vê a 1 está certa, ok. Aí vai direto e já associa a primeira. Não, aí marcaria a letra A. Tem que ter muita atenção. Então, a 1 está correta. Então, você vai procurar nas alternativas e vai achar a letra B. Questão número 6. O orçamento é uma das principais peças de planejamento de políticas públicas. A sequência das etapas para a elaboração e execução do orçamento é denominada... Aqui é para dar uma aliviada, né? Naquela prova, naquela tensão. O que é? O que é essa sequência? Como é denominada as sequências que vão da elaboração, vem a discussão, a execução do orçamento, aí depois tem a avaliação e controle. É chamada de quê? É chamada de ciclo orçamentário. Resposta letra B. Só foi para dar uma aliviada, né, pessoal? Questão número 7. De acordo com a Constituição Federal, em matéria orçamentária, cabe à lei complementar. O que cabe à lei complementar? Estabelecer normas de gestão financeira e patrimonial da administração direta e indireta, bem como condições para instituição e funcionamento de fundos. E estabelecer o plano plurianual. Opa, estabelecer o plano plurianual não. Ele vai dar as ordens, vai dar as diretrizes gerais, a organização do PPA, mas estabelecer não. Estabelecer o PPA é aquela lei que é enviada, que vai estabelecer o PPA. Então, isso é por meio de quê? De lei ordinária, então não cabe a lei complementar. Resposta essa aqui não deve ser marcada. Letra B. Cabe a lei complementar. Dispor sobre o exercício financeiro, a vigência, os prazos, a elaboração e a organização do plano plurianual, da LDO e da lei orçamentária anual. Essa aqui também está correta. Quem estudou a lei complementar também tem condições de resolver essa questão e a resposta ser marcada, letra B. Cabe à lei complementar, de iniciativa do Poder Executivo e Legislativo, estabelecer o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e orçamentos anual. Mais uma vez, isso aqui está errada porque, uma que a lei é de iniciativa do Poder Executivo, se a gente estiver falando da lei dos instrumentos, né, que estabelece, e essas leis, na verdade, são leis ordinárias. Não cabe à lei complementar. Mais uma vez, olha o mesmo erro aqui nos várias alternativas. De iniciativa do Poder Legislativo, a gente viu várias questões que caem assim. Olha só, não pode cair nisso. A iniciativa do Poder Executivo. E também não pode cair nessa. Estabelecer o plano plurianual é por lei ordinária. Letra E. De iniciativa do Poder Legislativo, mais uma vez também está errada. Estabelecer o plano plurianual e diretrizes orçamentárias também é por lei ordinária. A resposta é a letra B. Questão número 7, letra B. Questão número 8. Após o envio do projeto de lei orçamentária anual da União pelo Poder Executivo para discussão e votação pelo Poder Legislativo, a inclusão de uma obra compatível com o PPA e com a LDO no projeto de lei orçamentária anual poderá ocorrer por meio de... Então vamos ver lá, vamos entender a situação. Foi enviado o projeto da LOA, já foi enviado para o Executivo. Já está na fase de discussão o nome do Poder Legislativo, já está lá. Aí se quer incluir uma obra, então já está dizendo que ela é compatível com o PPA, com a LDO, que esse não é o problema. Então ela só vai poder ocorrer por meio de quê? O que o Presidente da República tem que fazer para incluir essa obra? Letra A. Do envio de mensagem pelo Presidente da República, daí está certo, ao Congresso Nacional, para propor modificações no projeto de lei, ok? Enquanto não iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta. Olha aí, já temos a alternativa, letra A. Então, se ele quer fazer uma modificação, ele envia a mensagem ao Congresso Nacional, desde que não começou a parte que ele quer modificar. Então, essa parte que não modificou, que ele quer modificar, não começou a votação, onde? Na comissão mista. Então, a resposta é letra A. Poderá ocorrer por meio de emenda proposta pelo Poder Legislativo, cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesa com pessoal e encargos sociais. Não pode haver anulação de despesa com pessoal e encargos, então está errado. De emenda proposta pelo Poder Legislativo, aqui não vejo impedimento, tá, pessoal, para você ter uma emenda. Um parlamentar que inclui uma obra, estiver dentro das regras, de anulação de despesa, poderia sim vir de um parlamentar, mas ele tem que seguir as regras. Uma delas aqui, ó, não pode ser anulação de despesa,
com o pessoal e seus encargos. Tem que ser anulação de despesa. Letra C. De emenda proposta pelo Poder Legislativo, ok, cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesa com o serviço da dívida. Também não pode anular a despesa com o serviço da dívida. Letra D. De emenda proposta pelo Poder Executivo. Não, o Poder Executivo ele não propõe emenda. Cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesas com aquisição de imóveis. Poderia sim, poderia anular uma despesa com aquisição de imóveis para fazer essa outra despesa, só que a emenda é do Poder Legislativo. Letra E. De emenda proposta pelo Poder Legislativo, isso, cujo recurso necessário para a execução da obra seja decorrente de anulação de despesa com transferências tributárias constitucionais para municípios. Não pode anular despesa com transferências tributárias constitucionais para municípios. Então aqui a gente, nessa questão, é bom que ela é didática, que ela ensina para a gente os dispositivos que são mais cobrados em provas de concurso, tudo numa questão só. É a questão da mensagem, que pode ser enviada para o Congresso Nacional, enquanto iniciada a votação na comissão mista da parte cuja alteração é proposta, e traz as exceções. Traz que a exceção que a emenda tem que decorrer de anulação de despesa, mas não pode ser de pessoal e seus encargos, não pode ser de serviço das dívidas e não pode ser de transferências tributárias constitucionais para municípios. Então a resposta é a letra A. Questão número 9. Ao disciplinar os projetos de leis orçamentárias, a Constituição da República estabelece, relativamente ao poder de emenda parlamentar, então a gente está falando de emenda parlamentar. Vamos lá, qual é a correta sobre a emenda parlamentar? As emendas serão apresentadas perante a comissão mista permanente. É a CMO que a gente viu, as emendas são apresentadas lá mesmo. Que sobre elas emitirá parecer, isso tem que vir com parecer, e apreciadas na forma regimental pelo plenário das duas casas do Congresso Nacional. Perfeito. É esse o caminho das emendas. Apresentada na CMO, na Comissão Mista Permanente de Senadores e Deputados, vai emitir o parecer e vão ser apreciados na forma regimental lá no plenário das duas casas do Congresso. Então a resposta já é a letra A. Letra B. Não poderá haver emendas ao projeto de lei do orçamento anual que indique como recursos necessários os provenientes de anulação da despesa. Não é isso, está errado. As emendas do projeto de lei do orçamento têm que indicar os recursos provenientes de anulação de despesa. O que não pode é ser uma anulação de despesa dentro das exceções. Então, essa aqui está errada, porque poderá, o certo é, poderá haver emendas, ou seja, até melhor, né? Deverá haver emendas. Não é deverá porque o parlamentar não é obrigado, tudo bem. Poderá haver emendas ao projeto de lei orçamento anual, desde que indique como recursos necessários provenientes de anulação de despesa, respeitadas as exceções constitucionais. As emendas não poderão ser aprovadas emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Não, está errado. Poderão ser aprovadas, sim, desde compatíveis com o PPA. Letra D. O presidente da República poderá enviar mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação dos projetos enquanto não iniciada a votação. Até aqui está certo. O presidente da República envia mensagem ao Congresso Nacional para propor modificação dos projetos enquanto não iniciada a votação, onde? Na Câmara dos Deputados, da parte cuja alteração é proposta. Da parte cuja alteração é proposta está correto, mas não é na Câmara dos Deputados, não. É na comissão mista. Então, essa aqui está errada. Letra E. As emendas ao projeto da Lei do Plano Plurianual não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na verdade, a regra constitucional é o contrário. As emendas ao projeto da LDO, seria aqui, LDO, não poderão ser aprovadas quando incompatíveis com o PPA. Assim que tornaria a questão correta. Então, está errada. Resposta, então, letra A. Questão 10. Entendendo o ciclo orçamentário como a sequência das etapas desenvolvidas pelo processo orçamentário com relação ao projeto de lei orçamentária, nos termos da Constituição Federal, no âmbito da União, é correto afirmar o quê? Que a questão que é o correto, é o correto, que está certo em relação ao ciclo orçamentário. Será elaborado pelo Poder Legislativo, olha só, pessoal, toda hora aparece isso, e o pessoal deve errar bastante isso aqui, porque senão não justificaria aparecer tanto em prova, de vários anos diferentes, em vários concursos diferentes. Então, se é elaborado pelo Poder Executivo, a gente está falando da Lei Orçamentária Anual, que é o projeto da Lei Orçamentária, e apreciado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e remetido ao Executivo para sanção até o encerramento da sessão legislativa. Então, na verdade, o quê? Ele vai ser elaborado pelo Poder Executivo, vai ser enviado até 4 meses e meio antes do encerramento do exercício financeiro, não é apreciado, e remetido ao Executivo para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. O restante estaria correto. A letra A está errada.
Letra B. Será encaminhado até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro, ok? E devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. É isso mesmo. O projeto de lei orçamentária anual vai ser enviado do Poder Executivo ao Legislativo até 4 meses antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa. Tá certo. Letra C. Será encaminhado até 8 meses e meio, não está errado, isso aqui é LDO, que é encaminhado até 8 meses e meio, antes do encerramento do exercício financeiro e devolvido para a sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa. Estaria tudo certo se aqui não estivesse falando da LOA, ó, lei orçamentária. Ó. Se fosse LDO, para LDO estaria correto, então por isso está errado. Letra D. Estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes para as relativas aos programas de duração continuada. Esse aqui é o conceito constitucional que é visto lá no aula de instrumentos de planejamento e orçamento, e nas questões também de instrumentos de planejamento e orçamento, que fala do PPA. Então, como a gente está falando da lei do orçamento, ela está errada. Letra E. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados para atender somente despesas imprevisíveis e urgentes. Essa letra E aqui já mistura vários assuntos, mas como você já sabe que é a letra B, marcaria a letra B como correta. Essa aqui ela mistura vários assuntos e ela está errada porque essa parte aqui, ó, despesas imprevisíveis e urgentes, está relacionadas aos créditos extraordinários. Esse item correto para ele ficar teria que ser assim, ó, os recursos que em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, que ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, para créditos suplementares especiais, não extraordinários, como está aqui, né, que são os imprevisíveis urgentes, com a aprovação por maioria absoluta do Poder Legislativo. A resposta aqui é a letra B, mesmo que você não conhecesse ainda esse dispositivo. Bom, pessoal, essas foram as questões da FCC. Espero que vocês tenham compreendido bem, tenham fixado bastante no que é mais importante, no que a FCC mais gosta de cobrar em concurso público, no assunto ciclo orçamentário, na parte de elaboração, discussão e execução. Até o próximo encontro.